Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar ensinando para vocês aí como criar um efeito de máscara de corte em um texto. Eu já estou aqui com o Photoshop aberto. Vamos vir aqui em arquivo, novo. Aqui o tamanho vocês decidem, vou escolher aqui 1920 por 1080 com fundo branco. Vou renomear aqui logo efeito máscara. Dá um OK. Vou transformar aqui meu plano de fundo em camada, dando 2 cliques aqui no plano de fundo. OK. Vou ajustar a minha área de trabalho aqui. Ctrl 0, você ajusta. Vou clicar aqui na minha ferramenta de texto, no T. Vou colocar em maiúsculo, vou escrever arte. Aqui na ferramenta de mover, a primeira. Clico para mover, vou deixar esse texto aqui mais ou menos no meio. Vou alinhar ele no meio da minha área de trabalho. OK. Com a camada do texto aqui selecionada, eu vou vir em arquivo, vou vir em inserir e vou inserir a imagem que eu quero fazer o efeito. Vou inserir essa imagem, vou ajustar a minha área de trabalho. Com a camada da imagem selecionada, vou clicar com o botão direito e criar a máscara de corte. Somente fazendo assim ele já cria esse efeito interessante. Vou selecionar as duas camadas, a camada do texto e a camada da imagem. Vou ajustar, vou selecionar a camada do texto, a camada da imagem. Vou clicar em Ctrl E para unir em uma camada só. Depois de unido em uma camada só, eu vou aumentar esse texto um pouquinho aqui. OK. Depois do texto já com efeito, vou clicar na camada aqui de cima, acima da minha foto aqui, a camada de cima está selecionada. Acima da camada 0 é essa camada que eu estou no momento. Eu vou duplicar ela. Para duplicar eu clico Ctrl J, duplico. Eu tenho duas camadas aqui com o mesmo conteúdo, com a camada de cima aqui selecionada, segurando o Shift, eu clico aqui nesse ponteiro e desço. Vou descer até aqui. Vou aplicar esse efeito. Acho que ficou bom, vou dar um zoom aqui. Não ficou na sobra, OK. Vou dar um Ctrl 0 para ajustar minha área de trabalho. Vou selecionar as duas camadas novamente. Seleciono a de baixo e a de cima. As duas camadas selecionadas, ou seja, as duas cópias selecionadas. Vou ajustar aqui na tela. Depois de ajustar a tela, com a camada de cima selecionada, eu vou vir aqui em editar, transformação, perspectiva. Com esse efeito de perspectiva ligado, eu vou vir aqui na pontinha aqui, ó, na pontinha da minha camada de baixo, aqui onde eu estou com o mouse. Vou fazer esse efeito aqui. Com esse efeito, vou aplicar o efeito aplicado. Só assim já fica um efeito interessante. Porém, com a camada aqui de cima selecionada, aqui acima da minha foto, eu estou com a camada de cima selecionada, que é essa camada onde já apliquei o efeito de perspectiva. Eu vou diminuir a opacidade dessa camada para dar um efeito melhor. Vou deixar aqui em 40 e 50, tá OK. Com esse efeito aplicado, para melhorar mais ainda, eu vou selecionar essa camada que eu apliquei o efeito da perspectiva e diminuir a opacidade. Com ela selecionada, eu vou vir aqui abaixo da minha foto, onde eu estou com o mouse, adicionar máscara de camada. Depois de eu adicionar a máscara de camada, sem mexer em mais nada aqui, eu venho aqui na ferramenta de pincel, escolho a ferramenta de pincel, escolho pode ser o primeiro pincel, OK. Venho aqui, eu preciso estar na cor preta para fazer esse efeito. Perceba que a minha cor preta já está selecionada.
com o pincel selecionado, com as bordas macias, suave e na cor preta, eu dou uns cliques de leve assim. Para criar um efeito mais real, mais interessante. Ok, acho que ficou um efeito já bastante interessante. E está criado o nosso efeito de corte de máscara em texto através de imagem. Para salvar, vem aqui, salvar para o web, ajustar a tela para ver como é que ficou o meu trabalho, JPEG, salvar. Ok, trabalho salvo e ficou um efeito bastante interessante. Se vocês gostou, vocês compartilhem aí, se puder comentar sobre o que achou, sobre o que pode melhorar. Compartilhe e curte e comentem também. E até o próximo vídeo.